o que fazer quando não há nada a fazer? Você pode repetir comigo esse tema? O que fazer quando não há nada a fazer? Mais uma vez. O que fazer quando não há nada a fazer? Herodes endoidou o cabeção. E endoidou o cabeção porque Herodes estava sendo manietado pelo príncipe das trevas, o Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Herodes havia matado Tiago. Tiago morreu traspassado a espada. Antes, Estevão já havia sido morto, levado à praça pública e sendo apedrejado. E quanto mais a igreja era perseguida, a igreja crescia. Agora chegou o momento que Herodes mandou prender Pedro. E é interessante que quando Pedro foi preso aqui, Herodes sabia que Pedro era um prisioneiro especial. Ontem começou a prender, antes de ontem, não foi ontem, os acusados e condenados do mensalão. Vocês viram? E é interessante que quando a Polícia Federal chega, quando é um peixe grande, né? Quando é um bandido, um estelionatário, um corrupto que desviou muito dinheiro, quando é um bandido desse porte, tem de ter mesmo viaturas da polícia, muita gente. Quando é um bandidinho que roubou ali alguns relógios, que roubou ali algumas coisinhas, é só uma viatura mesmo. Então, quando alguém é importante e temido por uma multidão, ou que causa na mídia impacto, ou que causa na sociedade um impacto, então nós temos de redobrar a segurança. Herodes mandou colocar 4 escoltas de soldados, com 4 soldados em cada escolta, 16 soldados para prender e guardar um homem chamado Pedro, porque Pedro chamou a atenção das autoridades lá romanas, as autoridades religiosas. Então Pedro era um peixe grande na época, não podia simplesmente uma escoltinha só prender Pedro, não. Além de prendê-lo, teve de acorrentá-lo, e diz que colocaram ao seu lado, de um lado e do outro, 2 soldados, e ainda ficava no portão lá outra escolta, e mais na frente outra escolta. Na verdade, colocaram 16 soldados para pegar Pedro. Você já viu quando, de repente, eles resolvem fazer uma batida em algum bairro, aqui em Montes Claros, e você não vê 1, 2 viaturas, você vai ver ali 4, 5, 10 viaturas e bem armado, porque o cara é perigoso. Então Pedro aqui era um perigo para eles. Pega este homem, porque este homem fez uma pregação logo depois que o Cristo morreu, e mais de 3.000 seguidores passaram a seguir a estrada de Cristo. Então prenderam Pedro, colocaram 4 escoltas de soldados, colocaram então ele amarrado as pernas, os pés, também as mãos, e Pedro estava ali preso naquele cárcere. O que fazer quando não há nada a fazer? Tem momentos em nossas vidas que a gente olha para um lado para o outro, não sabe o que fazer. Você passa um problema com teu filho. Eu estou pregando essa mensagem hoje, eu ia pregar uma mensagem sobre família. Eu tinha falado com o Sérgio e se leva que eu ia pregar uma mensagem sobre família hoje. Deus mudou meu coração quando eu fui para a oração. Prega sobre isso. Tem pais na minha igreja precisando de uma palavra dessa. E eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus mandou falar isso aqui, e eu sei que pessoas irão ser tocadas nessa noite. Não somente você que está aqui, mas você que me assiste, que me ouve, em nome de Jesus. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. O que Pedro ia fazer preso, meu Deus do céu, amarrado? 4 escoltas de soldado, o que fazer? Nada. Mas ele fez algo, pessoas fizeram algo por ele. E você que está aqui nessa noite falando: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Contei para os irmãos aqui de uma mãe e um pai que me procuraram há poucos dias aí, há poucos meses. E eles falaram o seguinte: eu não sei o que eu vou fazer com a minha filha, pastor. Só se eu matar. Primeiro, que eu sou um crente. Segundo, se eu fizer isso, eu vou para a cadeia.
Mas eu não sei mais o que eu fazer. A menina virou o cabeção. O que fazer, pai, quando você está passando um problema com teu filho? E eu quero falar aqui igual um pai que me procurou, que eu ia falar depois, vou falar agora. Um pai me procurou nessa igreja aqui chorando. Você já viu um pai chorando, um homem chorando? Você já viu? Você já viu um homem chorando por causa de um filho que aprontou? Já viu, Walter? E eu nunca vi um homem chorando igual este homem chorou na minha frente. Ele chorava e tremia, tremendo. Parece que ia dar um desmaio de epilepsia. O que eu faço, pastor? Criei esse menino com a mãe dele, com todo o carinho, com todo o amor. Jamais esperava acontecer isso. Depois que ele falou muitas coisas, eu falei assim: só que existe em Deus solução para o teu filho. Existe em Deus solução, confia, não desista dele, é teu filho. E a Bíblia diz, eu creio na Bíblia. Você crê, povo de Deus? Eu creio na Bíblia. Melissa e Luna não estão neste mundo por um acaso. A Bíblia diz que elas são herança de Deus. Se são herança de Deus, Deus sabe o que vai fazer. Pedro estava aqui amarrado, não tinha saído. O que fazer quando não existe nada a fazer? E a primeira coisa que eu quero dizer é orar. A Bíblia diz aí que havia oração incessante da igreja em favor de quem? De Pedro. Quando não há nada a fazer, não tem jeito, eu já bati, eu já falei, pastor, meu casamento está numa crise, a minha esposa não quer restauração, o meu marido quer sair de casa, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, já pensei em suicidar. Eu ouvi de um pai. E eu fui para casa e eu comecei a chorar, falei, meu Deus, livre esse pai. Porque tem momentos, pais, que a gente passa a luta com nossos filhos, que você fala assim, onde eu errei? O que o povo vai falar? O que o meu pastor vai falar? O que a igreja vai falar? Eu quero falar uma coisa aqui, problema para a igreja. O que a igreja vai? O problema da igreja, vai para lá a igreja, porque a igreja muitas vezes é injusta, é piedosa, e o pastor pior, tem pastor que chega no púlpito e quer ver a desgraça, quer ver sangue derramado. Quando não há nada a fazer, faça como a igreja fez por Pedro, eu vou orar. Então você que está aqui nessa noite, pai, essa palavra de você, o que eu vou fazer com meu filho, pastor? O que eu vou fazer com meu casamento, pastor? O que eu vou fazer nessa crise ministerial? Você que é pastor, está querendo desistir. O que fazer quando não há nada a fazer? É orar. É colocar a boca no pó. É clamar ao Deus que tudo pode. Ele nos deu uma arma poderosíssima, é oração. É clamar. A Bíblia diz que a igreja clamava, que a igreja orava, e a Bíblia nos mostra que a igreja clamava pelo apóstolo Pedro, até que Deus interviu, enviando o seu anjo para ir naquela prisão e destrancar aquelas cadeadas, aquelas portas, e desamarrar Pedro e falar, saia, vamos embora. Falar comigo o tema? O que fazer quando não há nada a fazer? É ir e colocar a boca no pó. Está aqui nosso lema deste ano. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem nas ruas se apegando aos monturos. Teu casamento, você não sabe o que fazer. O que fazer quando não há nada a fazer? Ore, clama, busca Deus, se entrega ao Senhor. Nós estamos orando aqui toda quarta-feira, estamos aqui de joelhos, clamando a Deus. Na semana que vem nós teremos 7 dias de intercessão pelas famílias da igreja, de intercessão pela vida dos teus filhos. Vem orar, uma semana orando. Sabe o que está acontecendo hoje? É que os pais crentes estão deixando esta arma enferrujada. Então você precisa de orar. Tem muitos pais materialistas, tem muitos pais
que só estão pensando em ganhar dinheiro, só estão pensando no materialismo, só estão pensando em dinheiro. Tem crentes hoje que estão vivendo isso, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em ganhar, só pensa em ganhar, e tem hora que você vai perder, e quando você perde, é Deus te falando: confia em mim, não confie nos bens materiais, não confie no teu emprego, não confie no seu sustento, não confie na tua carne, no teu braço de carne, mas confia em mim. O que acontece, irmãos? Olha, o que fazer quando não existe? O que fazer, não há mais nada para fazer. É confiar, ou melhor, é orar e buscar a Deus, é clamar, é orar com instância, ser perseverante. Eu te convido para que dia 25 você entre na campanha. Mas lá em casa, pastor, está tudo bem. Lá em casa está tudo bem. O problema é que a igreja só ora hoje quando está passando problemas. Mas nós precisamos de orar mesmo em casa estando tudo bem, porque nós precisamos de solidarizarmos com a dor, com o sofrimento, com a luta, com a angústia do Pai. Ai, quem dera, meu Deus do céu. Ai, quem dera, eu vou para o monte e choro e falo: ai, quem dera, se as famílias da igreja, ao saberem de um pai, de uma mãe que está sofrendo com a filha, com o filho. Eu preguei a semana passada, porque aprendi isso com minha mãe, e é bíblico, para você não apontar o dedo, porque você tem filhos, e porque os pais da igreja, você, mãe, não faz uma corrente de oração na sua casa, e coloca o nome daquela família que até te deu um trabalho, um parente seu, e solidarizar com a dor do outro, interceder uns pelos outros. A Bíblia diz, Deus diz na Bíblia: Deus, procurei alguém para colocar na brecha em favor do meu povo e não encontrei. Eu quero convidar você para chorar comigo pelos alguns pais aqui da igreja que estão sofrendo com seus filhos. Sabe o que eu falei com esse pai que veio chorando e tremendo comigo? Eu falei: meu amado, eu conheci como você criou o teu filho. Jamais você esperava seu filho ser assim. Eu falei com aquela mãe, aquele pai sobre a sua filha. Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, eu sei que você sempre quis o melhor da tua filha. Oh, meus amados irmãos, oh, bênção. Chore, gema, sinta a dor daquele pai que está sofrendo pelo seu filho. Faça igual as mulheres de Israel, que evocando Raquel, disseram: é Raquel chorando pelos seus filhos. Então ore, por favor. Se você tem filhas, ore. Se você tem filhos, ore redobrado. Ore, clame a Deus. Fala comigo aí, o que fazer quando não há nada a fazer? É orar. O que fazer, Wesley? Orar. Colocar a boca no pó, chorar, gritar. Quem sabe fazer igual um pastor, que a sua esposa estava doente com câncer. Ele foi para o monte, levou alguns obreiros com ele, e no monte os obreiros escandalizaram juntamente com alguns irmãos, e ele gritava alto, que ouvia até lá embaixo. E ele falou assim na frente da sua igreja: eu fui lá chorar, gemer diante de Deus e gritar a Deus. Mas pastor, Deus não é surdo. Tem muita coisa que Deus não é, e tem muita coisa que a gente faz porque é a expressão humana da nossa alma, de gemer, de gritar. Eu acredito que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele gritava. Aquela oração que ele fez não foi baixinha, no meu entendimento, ele gritava, falando com o Pai, gritando e falando e orando a Deus, e ninguém esteve solidarizando com ele. Irmãos, o que fazer quando não há nada a fazer? É orar, é clamar, é buscar a Deus. Escuta, teu casamento está, olha, na última. Não há saída, pastor. Minha esposa não quer aconselhamento. Mas tem um Deus que não há horário para Ele te atender. Não existe fila para Ele.
Talvez a consulta com o psicólogo, com o conselheiro, vai durar 2 semanas na frente. Talvez o próprio pastor para te atender. Ontem eu estava com taquicardia, coração meu saía para fora, eu colocava dentro para fora. Saiu, fica aí dentro. Uma pessoa me ligou pedindo para me atender urgentemente, estava mal, em depressão. Eu falei, bênção, eu não estou com estrutura para te atender, eu não estou mal, não estou bem não, nem no monte eu vou hoje. Mas ora você a Deus. Deus, Ele é aquele que vai adiante de nós. Ele abre as portas que ninguém pode fechar. Ele vai adiante de nós e Ele quebra cadeias que ninguém pode quebrar. E tem momentos, irmãos, de problemas que nós vivemos. Escuta, você que está sofrendo aí com o teu filho que debandou para a prostituição, a tua filha que debandou para uma sexualidade desregrada, talvez o teu filho que debandou para as drogas, talvez é um problema na tua empresa, talvez é um problema na tua igreja lá, você que é pastor, que tem o seu ministério. Tem momentos, irmãos, que tem de haver uma intervenção de Deus. Não havia nada para Pedro fazer senão se o sobrenatural não acontecesse. Tem momentos na nossa vida que tem de haver um sobrenatural, tem de Deus intervir, e Ele mandou o anjo dele, glória a Deus. Talvez é preciso de um milagre, querido irmão e irmã, ora a Deus. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos de Deus são ministros à disposição daqueles que irão herdar a salvação. Você não pode orar a anjo, que é angelolatria, mas você pode clamar a Deus e deixar Deus agir. Talvez Deus não usa um anjo do céu, um ser celestial, mas Ele usa até uma pessoa ímpia como se fosse um anjo para te dar vitória. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. O que fazer quando não há nada a fazer? Segundo lugar, olha para você ver o texto aí. Pedro estava preso e certamente ia ser morto no dia seguinte, porque Herodes ia entregar às autoridades. Tiago já havia morrido. Havia toda uma escuridão, havia todo ali um ar de morte, de opressão, de escuridão na alma de todos que estavam. Herodes estava de cá esperando, amanhã ele vai ver, eu vou acabar com a raça desse cara. Fiquei achando que ele é um milagreiro, amanhã ele vai ver. Sabe o que Pedro fez? Pedro dormia. Pedro o quê? Dormia, ele descansava. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da vida do teu filho. A questão sua é crer, é confiar. E ainda que a tua fé seja pequenininha, exercite a tua fé, meu irmão. Pedro dormia. Por isso que quem teve a experiência tem propriedade para falar. Quando você lê 1 Pedro capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, olha o que Pedro fala. Ele fala para nós nos entregarmos e nos humilharmos diante da mão do Deus Todo-Poderoso, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Aí ele fala no versículo 6, 7 e 8, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. No versículo 8 fala o seguinte: o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor para tentar o quê? Tragar. Então, é descansar, é entregar. Por isso que Pedro fala esse versículo de 1 Pedro 5, 6, 7 e 8 com muita propriedade, porque Pedro foi preso e ele descansou. O que fazer quando não há nada o que fazer? É descansar em Deus e entregar a Ele. É o Salmo 37 que fala: descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esta é uma palavra de consolo para a tua alma, meu irmão. Esta é uma palavra de consolo, minha irmã, para o teu espírito. Esta é uma palavra que você vai sair daqui confortado, porque o Deus que me levantou na madrugada e o Deus que me falou para mudar essa mensagem é porque Ele te ama.
É porque está me usando para falar: teu filho não é ladrão, não é criminoso, não é um viciado em drogas, um drogado. Teu filho não vai dar para você angústia no futuro. E se você está sofrendo hoje, confia em mim, porque eu tenho muita coisa para fazer na vida do teu filho. Talvez o filho que dá mais trabalho é o filho que vai te ajudar no futuro. Eu não estou aqui protegendo, não estou dizendo que o pai não deve disciplinar, não estou dizendo que o pai não deve corrigir, porque se você não corrigir, não é bater, não é bater. Já contei domingo passado o que aconteceu comigo, os traumas que eu tive na minha família. É corrigir no amor de Deus, entendeu? É corrigir no amor de Deus. E veja bem, volto a dizer, talvez o filho que mais dá trabalho é aquele que vai te abençoar, que vai ser grande e que vai fazer diferença. Agora, você que está de cá sofrendo seu problema, é você então descansar e falar: Deus, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, e eu espero no Senhor, e eu vou lançar diante do Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, porque Deus está no controle de todas as coisas. O que fazer quando não há nada a fazer? Meu Deus do céu, eu vou contar para vocês um caso aqui. Eu não ia contar, não vou contar, não é daqui de perto. Mas um pai e a mãe que perderam a cabeça com a menina e bateram na menina, crente, perdeu a cabeça. A menina queria suicidar, tentou suicídio. Louvado seja Deus, porque sempre Deus levanta profetas dele, que não vai levantar palavra para apontar o dedo. Mas o profeta no passado, o pessoal pensa que profeta é aquele que só arrebenta. O profeta de Deus, Deus sempre mandou profeta para levantar um oráculo de compaixão, de misericórdia, para avisar para o povo dele: arrependa, porque eu quero vocês, arrependa, arrependa. E o profeta Isaías mesmo diz: consolai, consolai o meu povo, consolai, consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Jeremias: consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Conclusão: Deus mudou aquele quadro de angústia e tristeza. Depois do pastor orientar aquela família, o pastor orientou aquele pai, aquela mãe. A menina era adolescente, indo para a juventude. A adolescente é um desafio. É um desafio, gente. Você já foi adolescente, você já aprontou também. Ah, você deu dor de cabeça para sua mãe, viu? Se tivesse aqui, Deus liberasse o filme, você saia correndo. Sabe o que Deus fez com aquilo? Deus transformou aquela família. Aquele pai pediu perdão, aquela mãe pediu perdão. O pastor foi como se fosse aquele profeta de Deus que os abraçou, e Deus derramou o óleo, o bálsamo do Gileade, trazendo cura. Então eu quero dizer para você, quem sabe também você, pai, precisa procurar seu filho e falar: filho, me perdoe. Quem sabe você, filho, falar com teu pai: pai, eu errei, me perdoe. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Glória a Deus. É descansar, é entregar a Deus. Foi o que Pedro fez. Pedro estava preso. Mas em terceiro lugar, repita comigo o tema: o que fazer quando não há nada a fazer? O que fazer? A Bíblia diz em Filipenses: fortalece, naquele que me fortalece. Não é naquilo, naquele. Repita comigo aí: tudo posso naquele que me fortalece. Então você precisa trazer algumas promessas de Deus na tua mente. Promessas, nós temos milhares delas. Na semana que vem iremos falar do Deus de promessas. E nós precisamos de trazer as promessas. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ainda que você se sinta preso, ainda que você se sinta acorrentado, ainda que você está vivendo um momento da tua família que você não sabe mais o que fazer, busque, que você pode vencer. Louvado seja Deus. E aí você tem de confiar que Deus vai intervir. O Deus do milagre
O Deus que mandou um anjo e até Pedro. Você crê nisso? O Deus que a igreja aqui em Atos orava. A igreja estava orando e diz que quando eles oravam, ó tu soberano déspota, mostrando Deus como déspota, que tem um controle, que age, que domina, que reina, e o seu reino é para sempre. Quando eles acabaram de orar, a Bíblia diz que houve um terremoto. Você crê que houve um terremoto? Você tem de crer na Bíblia, porque não adianta eu estar pregando aqui e você não crer. Exercita a tua fé. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Você está dizendo é impossível, pastor, já tentei de tudo, não tem jeito. Tem! Onde você, a ciência, a medicina, o psicólogo, onde o conselheiro disse, ou até onde o pastor colocou o ponto final, Deus fala assim: não, tira aí, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E nessa noite eu quero começar a terminar para a gente orar. E Deus moveu para pregar essa mensagem. O que fazer quando não há nada a ser feito? Nada. Você já gastou as suas forças, você como marido? Eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos aqui, e eu creio que alguns pais vão concordar comigo. Quem é pai de verdade? E você é. E se você ainda não é pai, você já passou dos 45, não é pai não, seja pai, bênção, case. É bom ser pai. A gente passa a ser mais humano. A gente passa a depender mais do Pai Celestial e compreender muito do que a gente espera do Pai Celestial. E a gente reclama e a gente entende quando a gente é pai. Eu quero dizer que tem momentos que a gente, como pai, a gente fica envergonhado, não é? Já sentiu isso, Sérgio? Já sentiu, Márcio? Já sentiu assim, perdendo a autoridade de casa? Eu já senti. Eu já senti com medo de perder a autoridade. Porque o filho da gente começa a crescer, aí a gente vê eles crescendo, tomando o rumo deles, e a gente fica de cá. E aí a gente se perde. Por quê? Porque a gente quer o melhor para eles. Mas agora, o filho adolescente, o jovem ou a jovem, começa a andar por caminhos que a gente já está com a idade mais na frente, e a gente fica meio perdido. E dá vontade de a gente usar dos mesmos instrumentos que nossos pais usaram com eles. E eu sei de pai que está aqui nessa noite, que se sente envergonhado, e que se sente até sem autoridade. Tem hora que algum pai fala comigo assim: ô pastor Eugênio, conversa com meu filho, por favor. E eu falo assim: por que você não conversa? Ah, não, talvez alguém de fora ajudava. Isso é normal, viu, pai? Isso é normal. Tem hora que o pai fala com a gente assim: ô pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, irmão, conversa com fulana para mim, por favor. Mas conversar o que assim? Não, dá um jeito lá para conversar com ela. Eu estou vendo que minha esposa, né, fulana e tal, está sem jeito de conversar. Eu também estou sem jeito. Ser pai é um desafio, sabe? Vocês filhos que estão aqui, vocês não sabem, e um dia vocês vão saber. Mas antes de chegar aquele dia que vocês ainda não sabem, mas pelo menos ouça a palavra de Deus de honrar o teu pai e a tua mãe. Pedir perdão para eles. Tem coisa maravilhosa quando um filho chega para o pai, mesmo, porque tem hora que o filho tem vergonha de orar para o pai. Olha assim, ó, pai, o pai está aí. Não tem coisa quando seu filho fala: pai, me perdoa, eu perdi minha cabeça. Isso rebenta com o pai, é ou não é? Quem é pai aqui? Rebenta com o pai. Com a mãe principalmente também. Mas o pai, é interessante que o pai, ele é orgulhosão, né? Nós pais. Então, essa palavra é de consolo para você, pai. Estamos com você, viu? Seu filho pode ser o que for. Eu vou amá-lo como pastor e te amar também. E não vou cobrar de você além do que você pode. E eu quero falar com você que é pai, que está aqui. É o que eu falei domingo passado. Talvez seu filho não mexe com drogas, mas ele é um promíscuo, que ele vai ser pai logo.
Talvez a tua filha nunca mexeu com drogas, mas ela é uma paqueradora desenfreada. Mas você está de cara, você viu? Aquela menina lá, ó, vizinha, filha daquela irmã minha fulana, está mexendo até com drogas. Mas você não sabe que a tua filha paquera com tudo e com todos. Como diz João Paulo, tem hora que a menina namora com jabuti. Vou parar por aqui. Está entendendo o que eu estou falando com você? Talvez teu filho, ele não é um menino que mexe com drogas, mas ele é um menino mentiroso, que é mentiroso. Sabe aquele mentiroso? E tem, meu Deus do céu, mente, meu Deus. Menino, eu te mato enfusado, eu te esbagaço, fala. Não, eu não, mãe. Que isso? Nunca fiz isso. Eu juro por Nossa Senhora. Ainda mesmo. Calma aí, irmãos. O irmão que crente escandalizou esse dia que eu falei um negócio desse. Tem uns crentes também que é pezinho, né? Nem conhece Bíblia. É bênção. Você talvez fala mal daquele menino lá, que é um menino que rouba. Mas teu filho, você não sabe onde ele tem andado. A tua filha, porque diante de Deus, fica ligado. Está filmando para lá, né? Diante de Deus, qualquer pecado é pecado. Está entendendo? Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Viu, Júnior? Tudo do mesmo saco. Por isso que no dia nós chegarmos diante da glória celestial, você vai ver lá gente que fez coisas terríveis, e vão estar lá, porque foi a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu quero, para orar, eu quero falar com você aqui, meu irmão, continue insistindo, crendo que Deus vai fazer a obra. Continue acreditando. E nós que estamos do lado de cá, vamos orando pelos outros. E esta igreja aqui é uma igreja que eu estou lutando para que seja uma comunidade terapêutica, de cura. Começa desse pastor. Eu vou falar isso aqui, você quer ver um tanto de gente sair da igreja? Nem vai ser crente mais não. Se você souber das lascívias do meu coração, meu Deus, viu, Sérgio? Eita! Se você souber dos pensamentos meus. Esse dia eu matei um cara. Matei o cara. O cara pegou, Fernandão, xingou minha mãe. Aí eu comecei a pensar, pegar um cara desse, uma pistola com 12 balas. Eu faço assim, sem soltar o gatilho. Matei. Porque a gente não mata igual alguns exterminadores fazem, mas a gente mata no pensamento. Você nunca deitou com outro homem. Mas você deitou no pensamento e deitou feio. Você nunca deitou com outra mulher, mas você já fez a cama, um motelzinho, tudo aqui na cabeça. Conclusão: nós somos todos pecadores dependentes da graça de Deus. E o que fazer quando não há nada a fazer? É isso aí. É esperar uma intervenção de Deus. Enquanto Deus não vem, eu vou ficar louvando e exaltando o nome dEle, eu vou ficar agradecendo a Ele, eu vou esperar nele, e eu vou dizer uma coisa aqui. Tem pai aqui que certamente fala o seguinte: pastor Eugênio, antes eu não ter casado, mas na época você não pensou no que acontecer depois, e glória a Deus porque você casou, porque a gente quer correr do problema, sim ou não? Quer ou não quer? Quando o filho dá problema, não é, anjo? Quem fala? Meu Deus, antes não ter... Olha o que Jó falou. Antes ter sido um aborto. O problema da gente é isso. Irmão,
Na vida nós vamos ter problema, angústia, tristeza. A gente vai ficar com cara fechado um com o outro. Depois passa uma semana, a gente come uma pizza juntos, a gente toma um suco de uva com groselha. E aí nós vamos levando a vida e nós vamos vencendo os embates da vida. Quando nós vamos crendo que esse Deus é o Deus que está conosco, Ele está agindo, fiel. Vamos entregar essa noite na presença dEle e esperar o livramento dEle. Vamos ficar em pé, vamos orar?